Sou o professor Leandro Veloso Silva, especialista e mestre em educação pela Universidade Federal de Lavras. É com grande alegria que anuncio que estaremos juntos nesse percurso tão importante e significativo da trajetória que cada um de vocês traça no curso de Filosofia rumo à formação como docente, filósofo, filósofa, através da educação à distância possibilitada pelo SEAD-UFLA. O objetivo dessa disciplina, Estágio Supervisionado 1, é promover de forma geral reflexões e discussões no entorno das principais questões presentes na prática e vivência do ambiente de atuação profissional. O estágio é de caráter obrigatório para o curso de Filosofia da UFLA, modalidade à distância, e visa propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, iniciando o discente e a discente na vivência profissional docente. É um processo educativo supervisionado, que consiste na participação do discente e da discente em atividades educativas que articulem ensino, pesquisa e extensão, a fim de proporcionar ao discente e à discente a prática e a vivência do ambiente de atuação, assim como a reflexão no e do exercício da profissão. O estágio possibilita maior integração entre a aprendizagem acadêmica e a compreensão da dinâmica das instituições de ensino. Pois, ao participar da organização de uma instituição de ensino, em situações cotidianas, o estagiário, a estagiária, terá a possibilidade de observar e avaliar planos e programas da e na escola. Testar e aplicar modelos e instrumentos na experimentação da sala de aula, construindo e ampliando os conhecimentos teóricos e práticos. É um momento de refletir sobre a teoria e de repensá-la a partir da experiência prática vivenciada. O estágio é uma atividade programada vinculado ao curso de Filosofia da UFLA, que promove o aperfeiçoamento, treinando o estagiário e a estagiária para situações reais da vida e do trabalho. É uma prática orientada, supervisionada, que desenvolve o pensamento profissional por possibilitar a atualização do conhecimento teórico, através da verificação e execução de procedimentos didáticos pedagógicos que redimensionam a aprendizagem pelo contato social, além de também possibilitar a aproximação e a inserção no mercado de trabalho. O estágio curricular supervisionado é normatizado por um regulamento próprio, aprovado pela reunião do colegiado do curso de Filosofia na modalidade à distância e realizado a partir da segunda metade do curso, quando os estudantes e as estudantes podem participar de atividades de observação, participação e aplicação de conhecimentos das diversas áreas da organização curricular do curso. No curso, o estágio está dividido em 4 períodos semestres, iniciando-se a partir do 5º período com a disciplina Estágio Supervisionado 1 e com o término no 8º período, com o Estágio Supervisionado 4. As atividades do estágio supervisionado do curso de Filosofia são justificadas pelos seguintes objetivos: proporcionar ao licenciando e à licencianda as oportunidades para integrar e confrontar teoria e prática, por meio de discussões e produção acadêmica. Permitir ao licenciando e à licencianda uma reflexão crítica da realidade escolar, ofertando-lhe instrumentos transformadores das realidades educacional e social. Capacitar tanto o licenciando quanto a licencianda para conviver, analisando, compreendendo e intervindo na realidade da sua formação profissional. Propiciar aos licenciandos experiência de exercício profissional, ampliando e fortalecendo conhecimentos e atitudes éticas. E promover a integração entre a universidade e a comunidade. O estágio supervisionado abrange as seguintes atividades: observação de atividades no contexto escolar,
orientação teórico-metodológica, pesquisas sobre as práticas do trabalho escolar, planejamento e execução de atividades de docência na escola, elaboração de relatório. A carga horária do estágio supervisionado é de 420 horas, distribuídas entre o 5º e o 8º período, com um total de 105 horas por período de estágio ou por semestre. Totalizando 8 horas de leitura e análise por escrito das orientações curriculares para o ensino médio, ciências humanas e suas tecnologias. 8 horas de leitura e análise por escrito do conteúdo básico comum da área de filosofia. 50 horas de estágio em escolas de ensino médio, sob a supervisão do docente ou da docente de filosofia que leciona no nível de ensino médio e que será o orientador ou orientadora no campo de estágio. 8 horas de atividades no ambiente virtual, 6 horas de elaboração de um plano de aula, 15 horas de redação do relatório final do estágio, 10 horas de encontro presencial no polo para reuniões de estágio supervisionado. O convite maior para essa disciplina, Estágio Supervisionado 1, é, sem dúvidas, lançar olhares sobre toda a processualidade que envolve a atuação profissional, conhecendo e reconhecendo sobre o ambiente escolar, a atuação docente, o aluno e a aluna e, claro, o processo de ensino-aprendizagem, complementando com observações sobre o planejamento que estrutura a disciplina de filosofia na escola. Para tanto, a disciplina foi pensada, estruturada e elaborada em 4 unidades de estudos, subsequentes, dispostas no decorrer de todo o semestre, seguindo datas e prazos para a realização das propostas, estudos, conhecimentos e reconhecimentos. Tendo como suporte teórico o guia de estágio supervisionado, textos e leituras complementares associados a vídeos e atividades propostas que evidenciam toda intencionalidade de aprendizado. A unidade 1, o estágio e o ambiente escolar, tem como objetivo reconhecer a importância do estágio para a formação docente, contextualizar e identificar o ambiente escolar. Para tanto, primeiramente, é preciso refletir: do que estamos falando? O que é estágio? Para que serve este processo? Como é o ambiente escolar? Cada uma de vocês percebem a escola? Qual a função do estágio na escola? Qual o papel do professor, da professora no processo de ensino-aprendizagem? O que são processos de ensino e aprendizagem? É possível perceber estes processos acontecendo com a realização do estágio? Para nos conduzir a essas percepções, a disciplina Estágio Supervisionado 1 foi pensada com propostas e reconhecimentos que nos direcionarão na busca por essas reflexões. A primeira atividade propõe que cada discente saiba e providencie os documentos indicados para o início do estágio supervisionado 1. Propõe também o contato com o guia de orientação para o estágio, onde será possível conhecer e reconhecer os direcionamentos de todas as exigências para a realização do estágio na escola. Na segunda proposta dessa primeira unidade de estudos, teremos a oportunidade de reconhecer e compartilhar as impressões do ambiente da escola, espaço para atuação profissional e, claro, refletir sobre a dimensão da atuação docente para o processo de ensino-aprendizagem. Para a terceira atividade da unidade 1 de nossos estudos, entraremos em contato com a leitura do texto complementar Estágio e Docência, Diferentes Concepções, que nos familiarizará tanto com a função do estágio na escola, como as funções e atuações docentes
no decorrer da identificação de conceitos e conceituações necessárias para estas percepções. Para fechar a primeira unidade de estudos do estágio supervisionado 1, reconheceremos a estrutura de relatório do estágio, pela qual cada um de vocês irá produzir seus relatórios de participação no estágio. Será um espaço para compartilhar possíveis dúvidas que surgirem em relação a esta produção e que podem ser supridas a partir da troca de experiência com o seu docente tutor e, claro, com os demais colegas, e que fará parte da sua pasta de estágio ao final do semestre. Terminando as propostas da unidade 1, seguiremos para a unidade 2, observando a atuação do professor e da professora de filosofia na escola. A unidade 2 tem como objetivo compreender a atuação docente, ampliar os entendimentos acerca das orientações curriculares para o ensino médio, ciências humanas e suas tecnologias, e a postagem do relatório em sua fase parcial. A primeira proposta para a unidade 2 é reconhecer o papel do professor e da professora de filosofia no contexto escolar. Para tanto, assistiremos um breve vídeo do professor Mário Sérgio Cortella, Ser um Bom Professor. Vídeo que nos instigará a pensar e refletir sobre questões como: qual deve ser a melhor postura do professor e da professora de filosofia na escola? Como deve ser a atuação deste professor ou desta professora para garantir processos de ensino-aprendizagem? A disciplina filosofia permite a execução de trabalhos interdisciplinares na escola? De que maneira? É com estes reconhecimentos teóricos, reflexivos, que entraremos em contato com as orientações curriculares sobre o ensino médio, ciências humanas e suas tecnologias, o que nos possibilitará ampliar os entendimentos e diálogos entre o professor, a professora e a escola, e também sobre as práticas docentes, sobre a atuação docente. Realizaremos no decorrer da unidade 2 o compartilhamento do relatório parcial de estágio. Neste primeiro relatório, você deverá focalizar os itens apresentados na atividade 1.1 do AVA, relacionando tudo com o roteiro de observação do ambiente escolar, e com a atividade 2.2, onde reconhecemos as orientações curriculares para o ensino médio, ciências humanas e suas tecnologias, e assim organizar suas ideias e pensamentos para construir o seu relatório, compartilhando-o com o docente, tutor ou docente ou tutora, para que este possa contribuir neste processo, realizando considerações e propondo ou não correções. Em seguida, passaremos aos reconhecimentos da unidade de estudo 3, o aluno e a aluna, foco dos processos de ensino-aprendizagem da escola. Os objetivos da unidade 3 serão a identificação do perfil do aluno e da aluna, o reconhecimento dos processos de ensino-aprendizagem, a compreensão do conteúdo básico comum da área de filosofia. Já na primeira atividade, os olhares serão voltados para a participação do aluno e da aluna em todo o processo de ensino-aprendizagem da escola, a partir do reconhecimento do vídeo, o ensino e o aprendizado, das suas percepções, observações e registros no decorrer do estágio. Discorreremos sobre as seguintes questões: como é o comportamento do aluno e da aluna no contexto atual da escola? Como se dá a efetivação da participação desse aluno e dessa aluna em seu processo de ensino-aprendizagem? Como a disciplina filosofia poderá contribuir para garantir a aprendizagem? Depois, teremos a oportunidade de reconhecer e conversarmos sobre o conteúdo básico comum da área de filosofia na realização de uma atividade que propõe refletir sobre
conteúdos, que nos possibilitarão ampliar os entendimentos das formas como os professores e as professoras podem conduzir sua atuação no cenário da educação escolar. Teremos ainda na unidade 3 a possibilidade de escolhermos a inserção em um grupo de trabalho, que norteará todas as propostas para a unidade 4 de nossos estudos. A unidade 4, o planejamento das aulas de filosofia na escola, nos possibilitará uma visão estrutural de como acontece a articulação de conteúdos no processo de ensino-aprendizagem, além de nos aproximar ao ato de pensar e planejar uma ação educativa e uma aula. Na unidade 4, teremos os seguintes objetivos: o reconhecimento da estruturação e planejamento de aula para o ensino médio, a identificação de um plano de aula e a postagem do relatório final. A primeira atividade proposta para a unidade 4 chamará nossa atenção para as questões metodológicas no entorno da construção de um plano de aula. Nessa atividade, realizada em grupo, você, como componente do grupo, deverá conversar e compartilhar o conhecimento que tem sobre plano de aula, que, aliado à experiência do estágio, subsidiará o compartilhamento de suas percepções e identificações sobre as seguintes questões: o que é um plano de aula? Como ou qual a melhor maneira de se estruturar um plano de aula? No período de cumprimento de estágio na escola, você teve acesso a este plano de aula? Conseguiu percebê-lo na prática? Depois da possibilidade de conversar em grupo sobre a importância do planejamento para direcionar as ações docentes, teremos a oportunidade de construir de forma colaborativa um plano de aula, levando em consideração toda a estrutura necessária para a elaboração de um plano de aula. Para finalizar nossas propostas de reconhecimentos da unidade 4 e também do semestre de estágio, novamente será o momento de sistematizar as reflexões e observações empreendidas, por meio da produção e da entrega do relatório final. Pedimos para o cumprimento dessa proposta muita atenção, pois você precisará postar uma versão do relatório final até o dia estabelecido no AVA, para que o seu tutor ou tutora possa fazer as correções e contribuições devidas. Assim, você terá prazo suficiente para, se preciso for, fazer as correções indicadas, acatar ou não as contribuições para providenciar a impressão deste relatório para organizar a pasta que será entregue impressa no encontro presencial que encerra o período de estágio e semestre, que encerra o estágio supervisionado 1. Lembro que todas as orientações e direcionamentos podem ser encontrados no AVA e no Guia de Estágio Supervisionado, e as dúvidas que surgirem em todo o processo podem ser auxiliadas e sanadas com cada docente, tutor e tutora de sua turma, nos espaços dos fóruns de dúvidas. Enfim, chegamos ao fim por hora de nossas conversas, sabendo que, no caminho desses reconhecimentos possíveis, a intencionalidade não é fornecer direcionamentos de aplicação direta ou um único caminho a seguir, mas possibilitar reflexões, conhecimentos e reconhecimentos possíveis. Ponto de partida para outras tantas reflexões no entorno da processualidade do estágio e da formação docente. Desejo uma ótima continuação dos trabalhos para todos e todas nós. Valeu muito até o momento, abraços e contem sempre comigo.